Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início, então, à aula 3 da disciplina Introdução à Sociologia, Fundamentos e Contribuições ao Xadrez, em que vamos discutir um pouco do campo esportivo e do fato de como o xadrez pode se conformar como um esporte. Antes disso, turma, eu queria avisá-los que o comentário da aula de hoje já está disponível no nosso Classroom e também a leitura da aula que vem, o texto 4, tá bem? Então lá vocês vão encontrar a atividade 3, que vai perguntar um pouquinho para vocês como é que a gente pode discutir o xadrez enquanto esporte, mas não por uma via de definição, mas sim por uma via do campo esportivo burguesiano, que é o que a gente vai tratar hoje. E a leitura da aula que vem é um artigo curtinho, de minha autoria, sobre um dos grandes mestres que eu estudei na minha dissertação de mestrado, né? Porque a gente vai estudar trajetórias. Então, este artigo é um artigo que ilustra como é que a gente pode estudar um percurso de vida, né? Uma trajetória de vida a partir, de novo, de um aporte burguesiano, tá bem? Então vamos lá. Para a gente começando, esquentando os motores, eu quero saber as impressões da leitura. Então, não tanto o conteúdo, mas o que que vocês acharam do texto, como foi a leitura, em comparação à de Pierre Bourdieu da aula passada, como é que foi essa? O Lucas tá falando, mas acho que tá mutado, né? Deixa eu ver aqui, Lucas. Lucas, a gente não consegue te ouvir. Tenta ver se o seu microfone está ligado ou de repente sair e entrar de novo pode ser uma opção. Boa, muito bem. E para além do Lucas, quem mais leu? Quem mais quer compartilhar suas impressões de Ó, leitura? eu achei uma leitura assim mais fluida, né? Não tão intruncada assim com relação ao texto do Bourdieu. Apesar de bem cheia de citações, de referência, mas tudo corroborando assim para embasar a ideia da autora, mas assim foi uma leitura assim mais fluida nesse sentido, mas eu gostei da leitura de uma forma geral, assim. Que bom, Leandro. Fico feliz. Então, que essa seja uma leitura mais fluida e que vocês tenham aproveitado. Vamos ver só se o Lucas agora consegue falar com a gente. Lucas, pode abrir o seu microfone. Eu acho que ele está fechado. Tenta abrir agora, Lucas. Clica no ícone do microfone. Agora está aberto, mas a gente não consegue te ouvir. Uma pena, Lucas. Enfim, se alguma vez você conseguir, pode ficar à vontade para falar, tá? É só abrir o microfone e se colocar. Para além do Leandro, quem mais? Impressões sobre a leitura? Como é que foi o texto? O que acharam do tema? Então, professora, você está me ouvindo aí? Estou Eu ouvindo, achei pode bem, falar. eu achei bem acessível, tá? E com várias citações sobre esporte, né? Vários autores e só assim, eu vi assim que no xadrez, né? Devido ser um esporte assim físico, né? Eu fiquei pensando, xadrez não tem a parte física, né? Da coisa. Aí eu não li tudo, não. Eu li até a página 26 se tem algum autor ali que fala mais sobre o xadrez. No caso, é uma disputa mental, né? Então, eu não vi nada escrito sobre isso. Tá certo, Mildo. Essa divisão, ela é bastante comum, né, entre esportes que privilegiam mais o físico e esportes que privilegiam mais o mental.
Realmente essa discussão está mais para o final do artigo, Mildo, quando o autor vai falar da qualidade do movimento. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que que é essa qualidade, né? Sobre como hoje em dia, Mildo, a gente enxerga os esportes como sendo não mais uma dualidade entre corpo e mente, mas como uma corporalidade que envolve ambos, tá? Então, essa divisão aí cai por terra de acordo com o critério de qualidade de movimento que a gente vai ver durante a aula. Fica tranquilo, tá bom? Bom, Obrigado. sejam bem-vindos a Tauan, Jorge. Acho que a gente já pode começar. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, fico feliz. Turma, então a aula de hoje bastante diferente da aula passada, né? Que foi bastante polêmica aí, que vocês participaram bastante, que teve muita discussão. É um pouco mais tranquila, né? Ela não tem um objeto um tanto quanto polêmico, mas ainda assim rende boas discussões. Oi, Jorge, boa noite. Então, essa é a estrutura da apresentação, né? Como eu dividi a aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o fato do xadrez ser ou não esporte, ou mais do que isso, se o xadrez pertence ou não ao campo esportivo, acho que essa é a pergunta mais correta. Sendo assim, a aula está dividida em uma introdução, conforme as partes do artigo, para quem leu. Depois, bases socioculturais de conformação do esporte como um fenômeno heterogêneo e plural. 3, conceituação de esporte. A cada afirmação, uma negação, que é um pouco isso que o Mildo comentou, ele leu, até onde ele leu, né? O autor traz várias definições de esporte para a gente poder acessar um pouquinho cada uma delas e depois chegar a uma conclusão. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o processo de definição de um fenômeno plural e heterogêneo, que é o esporte. Por fim, terminaremos com critérios de análise sobre conceituação de esporte, essa que eu comentei com você, Mildo, que fica mais para o final do artigo, e finalizaremos com as conclusões e referências. Vamos lá. Antes de entrar no artigo em si, turma, eu queria contar para vocês um pouquinho da história desse artigo, né, de como ele foi produzido. O autor, o Marx, que vocês viram no artigo, ele foi o meu orientador desde a graduação até o mestrado. E uma das questões que me carregaram ao longo da trajetória acadêmica, ou seja, desde lá quando eu estava cursando Educação Física e Esporte aqui na USP Ribeirão Preto, até o mestrado em Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras também aqui da USP, foi se o xadrez era ou não esporte, porque afinal, se eu estava na graduação em um curso de Educação Física e Esporte, ele precisava se justificar enquanto tal para que fosse o meu objeto de estudo. E, enfim, o contexto desse artigo é o seguinte: eu tinha um orientador antigo da área da gestão do esporte, e quando eu voltei de intercâmbio, enfim, na graduação, eu estava decidida a estudar xadrez e não mais a área da gestão do esporte. E foi aí que eu perguntei para ele, né, professor, podemos estudar xadrez? E a resposta que ele me deu é não, porque afinal xadrez não era esporte. Eu, em um curso de educação física, né, fiquei muito incomodada com essa resposta e fui buscar na sociologia, na área das ciências sociais, uma justificativa, um pano de fundo que me pudesse, que me permitisse estudar o xadrez enquanto uma prática esportiva sociocultural. Foi aí então que eu estabeleci contato com o autor do artigo, né, com o Renato Marx, que é o autor do artigo que vocês leram. Pois bem, essa pergunta nos acompanhou, turma, desde a graduação até o mestrado. Ou seja, se vocês olharem os capítulos, tanto da minha dissertação até os da minha tese, vocês têm lá essa discussão presente, porque é uma pergunta que, para quem lida com o xadrez, é bastante recorrente. Aliás, além de mim, além dessa minha história, mais de vocês já se depararam com essa questão? Já perguntaram para vocês ou foi necessário que vocês justificassem o xadrez enquanto esporte em algum momento das suas vidas? Professora, Já. eu- Pois não, Alexandre. antes que alguém responda, pode me falar um pouquinho desse intercâmbio seu? Eu não entendi.
Claro, durante a graduação, Alexandre, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, eu ganhei uma bolsa de mérito acadêmico, ou seja, a USP aqui é bastante meritocrática, analisa as médias ponderadas de nós alunos e passei 6 meses em Lisboa estudando na Faculdade de Motricidade Humana, FMH, da Universidade Técnica de Lisboa, UTL. Durante esse intercâmbio, não estudei xadrez propriamente dito, mas quando eu voltei, na minha volta, foi que veio esse interesse por estudar a modalidade, né? Depois do fruto do amadurecimento do intercâmbio, enfim, de tudo aquilo que eu vi em Lisboa. Então, mais ou menos esse foi o contexto do intercâmbio, tá bem? Ok, obrigado, professor. Imagina, fiquem à vontade para perguntar. Vamos lá, só eu tive essa questão na minha vida, mais de vocês já se depararam com ela? Aqui no meu estado tem bastante discussão disso, porque eles querem passar que só professores de educação física poderiam dar aula de xadrez, o que é inviável. Para ter uma ideia, a maioria dos professores de educação física não joga xadrez, obviamente, nem tem interesse na área. Tanto que o xadrez eu considero um esporte, mas eu vejo que é algo que quem tem interesse na área, procura, por exemplo, aqui em PEX, faz um curso depois. Antigamente, na minha época, não tinha. Eu comecei a dar aula de xadrez antes mesmo de, tipo, com 16 anos, para ter uma ideia. E daí eu cheguei a ser convidado a dar aula de xadrez na faculdade de educação física. Porque o professor que estava dando aula de jogos não entendia de xadrez. O professor que estava dando aula de educação física. Ele me falou: mais vale eu trazer alguém que realmente entende do assunto, ele sabia que eu entendi, do que ele tentar ensinar com meia boca para os alunos. E eu dei 4 horas de aula na faculdade de educação física como convidado, porque eu entendi o assunto e eu tive assunto para falar com eles. E Excelente, assim, Rodrigo. Ah, eu professora, sempre considerei como esporte. Ok, pode falar, Alexandre, depois. Vamos, ô não, Alexandre, só um minutinho, vamos esperar só o Laudelino concluir, aí eu já passo para o Leandro, que levantou a mão, e você, pode ser? não, é porque não é referente à resposta, é referente à pergunta. Eu não entendi bem a dúvida, porque você A está dúvida questionando é se se vocês xadrez já se é depararam esporte com a ou pergunta se se ele seria xadrez o é quê? esporte. Se A ele dúvida é seria se esporte alguém ou já, não, essa é a dúvida. se alguém Isso, já essa é a perguntou pra pergunta. ti se é esporte. Alguém já chegou, ei, você joga xadrez, isso é Não, esporte? não, não, tudo bem. Eu queria só entender o que nós estava questionando, porque eu tive essa dúvida hoje de manhã. Eu fiz pesquisa sobre isso hoje de Uhum, manhã, mas tudo bem, eu falo na minha hora. Obrigado. Imagina, tranquilo. Alexandre, é esse o contexto. Como eu contei a minha história, né? Do âmbito da pesquisa agora para vocês, eu queria saber se mais de vocês se depararam com essa questão de xadrez é esporte em algum momento de suas vidas. Então, veja, o Laudelino se deparou em relação a uma reserva Algumas. de mercado, né? A quem é habilitado para dar aulas de xadrez ou não. Mas desculpa, Laudelino, conclui lá para gente, por favor. Então, como eu já participei de mais de 40 torneios e além de ter feito uns 30 como árbitro, como arbitragem, eu digo que com certeza faz parte do esporte pela resiliência, não só física, emocional e mental, claro. Principalmente na mental, é quanto maior o tempo da partida, mas em curtas partidas também pode ser considerado muito físico por causa que a pessoa tem que jogar rápido. Em Blitz e Bullet, se você joga pensando demais, você já perdeu a maioria das partidas. Qualquer um que joga online sabe que muitas partidas são vencidas pela, como um amigo meu fala, pelo braço, que ele joga rápido. Daí no Blitz seria saber jogar rápido e usar o raciocínio da forma correta. Mais longa, começa a doer o corpo inteiro se você não tiver preparo físico. Eu joguei uma partida de 6 horas uma vez, foi horrível. Eu não tinha preparo físico para jogar aquilo. E eu nem recomendo para quem não tenha. Tipo, se Uhum, vocês quiserem participar de torneios que leva dias, vocês têm que se preparar, se alimentar corretamente, evitar bebidas alcoólicas ou outras coisas que façam mal à saúde, e também preparar o corpo, fazer alguma academia e principalmente da coluna para esporte por mais longas horas. Todos que já jogaram um período longo de xadrez sabem disso, e quem viu os campeonatos também. Só ver, por exemplo, pensa uma partida de 6 horas com Magnus Carlsen da vida. Não é só você sentar lá e jogar o seu melhor xadrez, porque se o seu corpo não estiver bem, você não vai conseguir render. E é isso. Então, vou passar adiante. perfeito, Laudelino. E olha só que interessante, né? Hoje em dia a gente já tem, se a gente insistir, né?
nessa divisão entre físico e mental, que eu disse para vocês que já não faz mais sentido pelo conceito de corporeidade, se a gente insistir nisso, nessa divisão, vários estudos hoje demonstram a perda de calorias, o gasto energético. Se for isso que a gente for focar, tá justificado, né? O que envolve a prática é muito mais do que esses aspectos, como você disse, a resiliência, aspectos competitivos, enfim, dentre outros que a gente vai discutir todos aqui na aula de hoje. Leandro tinha levantado a mão. Vai lá, Leandro. É, então, na minha realidade, né, eu sou agente socioeducativo, eu trabalho lá no, na unidade de internação dando aula de xadrez. Só que aí tem um especialista lá que passou no concurso para especialista específico, né, na área de educação física, só que ele não é autorizado a me ajudar a colaborar com a minha oficina, justamente porque na visão deles o xadrez não é um esporte. E aí ele tem essa dificuldade. Eu realizo a oficina e ele realiza, mas me ajuda nas folgas, porque eles não consideram o xadrez como esporte e ele não consegue atuar ali no meu projeto, no caso, me auxiliando, né? E eu tenho essa visão do Laudelino também, que é a mesma do... Se vocês já viram aquele documentário Explicando o Xadrez, que tem no Netflix, tem uma parte lá que fala disso, que um atleta do xadrez, ele queima mais calorias do que um maratonista, ou do que um tenista, ele cita especificamente esses dois esportes no documentário Explicando o Xadrez, que tem na Netflix. É ótimo, assim, curto, assim, acho que tem uns 28 minutos e fala justamente dessa parte a respeito do xadrez. É isso. Excelente, Leandro. Então vejam, se no seu contexto o xadrez fosse considerado esporte, você contaria com o auxílio de um profissional de educação física, né? Interessante isso. E, de novo, essa questão física, né? Se a gente for levar em conta, turma, tem até uma tese de doutorado produzida em Cuba, se eu não me engano, no Guilart, que propõe um modelo de periodização para o xadrez de alto rendimento. Depois, se alguém se interessar por essa leitura, eu devo ter ela por aqui, posso mandar, mas vejam como o xadrez é esporte, né? Tanto que é objeto de uma periodização, assim como as outras práticas também sofrem no campo esportivo, tá bem? Então vamos lá, turma. Entrando no artigo, né? Começando a nossa aula de hoje. A gente tem a Eu, introdução eu, do artigo. Pois eu, não? no fim, eu não falei. Pode Eu falar, poderia falar. Alexandre. É que eu me deparei com essa questão hoje de manhã, então eu fui no COI, né, para tentar entender o que, porque lendo o texto, ele tem vários autores, né, então eles, alguns fazem referência na dualidade, outros assim como você está colocando, mas no final mesmo, mas ali no meio tem vários, e Bourdieu também faz de outra forma. Então essa questão dessa dicotomia do trabalho mental, o aspecto físico, eu me deparei com duas questões. Primeiro, eu fiz um diálogo com a inteligência artificial para ver se a questão da disputa era tão imprescindível e se a questão física também era tão imprescindível para definir o que era esporte. E aí eu fui atrás de quem é que diz o que é esporte e o que não é esporte. Bom, então a questão, por exemplo, do COI, né, o Comitê Olímpico, ele não tem isso, ele aceita ou não. E a FIDE também é o mesmo critério. Ela não tem lá dizer, não, esporte é tal coisa, então o xadrez é esporte. Tu não vai encontrar isso nesses lugares. Então, o que a gente encontra? Eles reconhecem como tal ou não, conforme critérios pré-estabelecidos. Foi o que eu entendi. O Laudelino já está me olhando ali. Mas vamos lá. Eu me deparei com essa questão. Porque, por exemplo, se o mercado absorve ou não, o cara pode dizer se é profissional ou não, até pelo mercado, em vez de se identificar tal ou não. Mas a questão do esporte também era crucial para mim. Eu queria entender. Porque, por exemplo, eu treinando karatê, eu consigo identificar o quanto tem de esporte, o quanto tem de não esporte, ou quando é, ou quando não é. Porque na hora que você precisar numa vida real, ele tem que funcionar. E na hora que você está treinando dentro de determinadas regras, padrões, tal, dentro que ele é reconhecido, tem que ser como esporte. Então, aí é que fica. Eu realmente não tenho uma resposta, mas me deparei com a questão. Tenho um ponto de vista, mas aí é diferente, não dou conta nem de. Eu sou aluno só, né?
Perfeito, Alexandre. Eu gosto disso, né? Da gente permanecer com a dúvida, com a pergunta, e ir atrás, pesquisar, e não necessariamente chegar a uma definição rígida, né? Que é o que a gente vai ver nesse artigo, que é justamente o que a gente tem que evitar quando trata de fenômenos socioculturais como esporte, né? Se eu chegasse aqui para vocês e falasse, turma. Abra um caderno. Esporte é isso, 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 isso. Com certeza eu estaria desconsiderando uma série de aspectos que fazem parte desse fenômeno, pois ele é sociocultural, né? Então não tem como, ao longo das épocas, ao longo dos mais diferentes contextos, a gente ter uma definição rígida e estanque de um fenômeno como esse, tá? Gostei do exercício, muito bom. E aí, é claro, a gente pode até discutir mais adiante, essas questões, né, do porquê o COI, do porquê a FIDE, né, envolvem também questões políticas, né, questões midiáticas, enfim, tem todo um contexto de aceite ou não dessas práticas, as olímpicas, por exemplo, mas aqui o que a gente vai conversar é um pouco mais sobre as características desse fenômeno, tá bem? Então vamos lá, turma. Para a gente iniciar, o autor vai trazer para a gente que no século XXI as práticas são glocais, né? O que eu quero dizer por glocais? Ao mesmo tempo são globalizadas e locais. Ou seja, a gente tem, por exemplo, como a prática, eu acho que mais globalizada do mundo, o futebol, que é um espetáculo ao longo de vários países ao redor do mundo e se manifesta de maneiras diferentes ao redor de cada um desses países. Ao mesmo tempo, nós temos práticas só locais. Quem pode dar um exemplo de uma prática que é mais local do Brasil, por exemplo? Capoeira. A capoeira, quem Futebol. mais? Eu diria, olha, vai me desculpar, mas hoje ela é difundida no Brasil todo, todo mundo pratica, em todo lugar. Mas era mais brasileira. Virou modinha graças Ah, aos filmes americanos, tá, em mas termos antigamente, brasileira. sim, É, sim, não, era mais brasileira, brasileiro. concordo. Eu tive com colegas e muitos, vários assim na Europa que davam aula de capoeira, mas tudo bem. Por, por exemplo, na Inglaterra era conhecido o rugby, que era tipo um, sabe, futebol americano, só que mais violento, sem equipamento. Tem várias coisas que são mais locais, tipo, acho que até o karatê, não era japonês o karatê, era? Não me lembro agora, mas o judô era, isso eu tenho certeza, que era O karatê, japonês. sim, ele tem origem no Japão, mas no nosso artigo ele dá um exercício, acho que é do Cazaquistão, né? Um tipo de coisa lá que eu nem entendi aquele Arte esporte dele. marcial, deve ser, né? Não, não, no artigo que a professora deu para a gente ler. Ah, Ela faz uma referência específica ali. Mas assim, em termos de Brasil, né? ah, Eu sei lá. falaram ali nos comentários da Bosch. Meu avô jogava isso. Boa, Lucas. Essa é antiga. Professora, Boa, Lucas, muito bem. A bocha, a Do top. capoeira, né? E aí o Alexandre fez um adendo importante, né? Embora ela seja mais localizada aqui, ela já sofre o fenômeno de globalização em alguns países do Sim. mundo, né? Então vejam, turma, como esse é um fenômeno dual, né? Ao mesmo tempo que a gente tem práticas localizadas, a gente tem também o fenômeno de globalização dessas práticas. professora, Pois não? vou dar um exemplo. Vai lá, A, pró- Alessandro. a própria luta Ruca-Ruca de matriz indígena, né? Ela é da região ali do Mato Grosso, Goiás ali, e ele faz parte das Olimpíadas Indígenas, e é bem local, assim, né? Muita gente do Brasil não conhece, né? E é nossa. Uhum, acho que mais local ainda, né? O, Perfeito. É, Muito o jogo bom. do osso, o jogo do osso é muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, muita gente conhece tradicionalmente. Não conheço, embora tenha morado em todas as regiões do Brasil, que é diferente de visitar, eu morei, eu não conheço em outros lugares, nunca vi. Uhum. O Sandro colocou aqui no chat também, né, do jogo da onça. E é isso mesmo, Sandro. Hoje em dia a gente tem um projeto municipal nas escolas públicas de São Paulo que levam, né, práticas como xadrez, o jogo da onça. Tem mais algumas outras para todas as escolas públicas, né? Eu conheço até alguns professores, inclusive, que fazem parte desse projeto. É bem legal. Tem o Mancala também e o Go. Isso, Gisele. Obrigada. Mancala e o E o Gol. Muito bom. Go, isso. Eu faço Uhum. parte da minha escola. Só que aí eu trabalho com xadrez
E quando é agosto, a gente trabalha, que a gente comemora o agosto indígena, né? Aí sim nós trabalhamos com o jogo da onça e as outras brincadeiras, né? Que faz parte do currículo. Muito bom, Gisele. Obrigada pelo complemento. Então, nesse cenário, turma, a gente tem que o esporte, né, visto enquanto campo, né? Então, vamos relembrar um pouquinho da aula passada sobre Pierre Bourdieu. Quando a gente fala do campo esportivo, do que estamos falando? O que que é um campo? E o espaço em si, que tem para as competições, Um espaço em que há disputas, competições, perfeito, Mildo. É um começo. Que mais, turma? É um Eu acho conceito que ele central. tem as regras próprias ali, né? Isso, Alexandre, que tem suas próprias regras, normas, propriedades. Exatamente. Então, quando a gente fala de campo esportivo, né? O Lucas complementa aqui no chat. Local onde se desenvolve algum evento determinado, alguma disputa determinada. Pode ser, Lucas, por aí. Muito bem, tá? Então, quando a gente fala de campo esportivo, turma, a gente está falando de práticas ou agentes ou grupos sociais que estão em disputas pelo poder, né? Pelos capitais que estão em jogo. E nesse sentido do Bourdieu, o campo esportivo, ele vai interagir com diversos outros campos sociais, né? Como, por exemplo, a educação, a saúde, a política. Hoje é quase impossível a gente falar desses temas sem falar um pouquinho de esporte também, ou seja, o esporte é um fenômeno que é um produto e produtor, né? Gera demandas sociais e transforma valores com maior ou menor grau de importância. Neste espectro, turma, investigar o fenômeno como um esporte sociocultural é um dos caminhos para a gente entender a sociedade globalizada, ou seja, o que que a gente está dizendo quando fala que o esporte é um fenômeno sociocultural? A gente está dizendo que é um fenômeno, que é uma prática que muda ao decorrer dos diferentes contextos, que muda ao decorrer das diferentes épocas, e é um pouquinho dessa transformação que a gente vai aprender um pouquinho na próxima sessão do artigo que vem a seguir, tá? Antes da gente chegar nela, eu trouxe aqui para vocês um trechinho. Bom, esse, antes de tudo, é o autor do artigo, né? Meu antigo orientador, o Renato Marques, professor da Escola de Educação Física e Esporte aqui da USP de Ribeirão Preto, que vai falar um pouquinho em um canal que eles têm no YouTube. É esse que eu coloquei aqui para vocês, que eu recortei, ó, chama Esporte e Sociedade. Recomendo muitíssimo que vocês sigam esse canal, porque tem discussões muito relevantes lá sobre o esporte. Tem discussões sobre esporte e gênero, esporte e mídia, esporte e política, enfim, com convidados que são referências na área, ou seja, vocês vão aprender esses temas socioculturais por meio de referências que a gente tem dentro do campo, tá bem? Vamos ver um pouquinho o que que o Renato ou o que que o Marques vai falar sobre o esporte enquanto um fenômeno sociocultural. Vamos lá. O esporte é um fenômeno sociocultural. E o que implica essa definição, né, de considerar o esporte como um fenômeno sociocultural? Implica que o esporte é um fenômeno que foi construído no decorrer da história, mas que está em constante transformação. E foi construído e está em constante transformação por quê? Porque, ao mesmo tempo, sofre a influência das pessoas que estão relacionadas com ele, como também influencia a vida dessas pessoas. É tão importante. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta. Aqui eu dei uma pulada para a gente não se alongar tanto no vídeo, mas quem está entrevistando o Renato, esse homem que aparece aqui para vocês, é o Cristiano. É um colega meu de mestrado, que na época era doutorando, a gente fez na Unicamp, e, portanto, um orientando do Renato. Então, ele vai perguntar para o Renato o que é esporte. Vamos ver. O esporte é um fenômeno sociocultural. E o que implica essa definição? A primeira pergunta, a pergunta de milhões, o que é esporte?
Realmente, Cristiano, é uma pergunta de milhões, até porque é uma pergunta, eu diria, que não tem uma resposta rígida, dura, que deva ser dada de uma forma, na minha opinião, deva ser dada de uma forma diretiva e definitiva. O esporte é um fenômeno sociocultural. E o que implica essa definição, né, de considerar o esporte como um fenômeno sociocultural? Implica que o esporte é um fenômeno que foi construído no decorrer da história, mas que está em constante transformação. E foi construído e está em constante transformação por quê? Porque, ao mesmo tempo, sofre influência das pessoas que estão relacionadas com ele, como também influencia a vida dessas pessoas. Então, tomando isso como ponto de partida, por que é importante considerar o esporte como um fenômeno sociocultural? Porque não é possível definir o que é esporte numa única definição rígida. Porque o esporte já foi fenômenos diferentes, se manifesta de maneiras diferentes na sociedade atual e continua em transformação por conta disso. Então, a gente tem que tomar cuidado com definições rígidas sobre esporte, porque a gente corre o risco não de dizer o que é esporte, mas sim dizer muito mais o que não é esporte. Então, se falar esporte é isso, 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 a gente corre muito mais o risco de dizer o que não é do que dizer o que é. Então, o primeiro ponto importante é considerar o esporte como um fenômeno sociocultural que se manifesta de diferentes maneiras na sociedade. Um segundo aspecto é entender que, como o esporte, ao mesmo tempo, influencia a vida das pessoas, como também sofre a influência dessas pessoas que estão relacionadas com ele, o esporte se manifesta na sociedade contemporânea, e se manifestou em outros momentos também, a partir do que a gente chama de uma elasticidade semântica. O que é isso? É uma pluralidade, elasticidade no sentido de elástico mesmo, isso é um termo do sociólogo Pierre Bourdieu, no termo de elástico, de variação. Então, o esporte tem uma variação de sentidos, tem uma gama de possibilidades de sentidos e significados de acordo com o grupo que se envolve com ele. Então, definir o que é esporte deriva, primeiro, entender de que grupo estamos falando, de que momento estamos falando, de quais as intenções nós estamos falando. Muito bem, então vejam, nesse trechinho do vídeo, o Renato vai chamar a atenção para dois aspectos em particular que eu queria conversar aqui com vocês. O primeiro deles, turma, é sobre o potencial, é sobre a capacidade do esporte interagir com os hábitos dos sujeitos. Então, quando ele fala assim, esse é um fenômeno que sofre influência da sociedade, ao mesmo tempo que influencia os agentes, a gente está falando de hábitos, né? Daquela estrutura, estruturante, estruturada que a gente conversou na semana passada, ou seja, nada mais é do que os modos de pensar, agir e sentir das pessoas, tá? E depois ele chamou a atenção para um segundo aspecto que é importantíssimo no esporte, que é a elasticidade semântica, é um termo também bourdieusiano. Quem entendeu o que é isso? Elasticidade o quê, professora? Semântica, Laudelino, semântica de significado, de sentido. Quando ele fala de variação, o que que ele está falando quando ele fala que o esporte tem elasticidade semântica? Que ele não é uma Como coisa Que a fixa? gente, se a gente, assim, eu entendi que quando ele coloca nesse ponto de vista, ele abrange, ele abre um leque como se fosse infinito, né? Assim, eu tentei entender, porque assim, a definição do que é o esporte, né? Muitas vezes o esporte eu acredito que seja, igual nós já tinha questão de regras, ter sua federação, ter aquilo, ter todo aquele negócio que a gente, mas mas aí ele tá abrindo muito, né? Uma maneira que meu entender é que qualquer coisa pode ser um esporte.
se esse esporte ele transforma o meio, ou o meio transforma a modalidade, algo assim que eu fiquei meio. Mas a definição de esporte, eu ainda, pelo. Ainda vamos vendo aí. Mas é mais ou menos isso. Ô, professor, Perfeito, Alexandre. Pode falar, Laudelina. Acho que não, tá um Leandro, pouquinho amplo demais, mas sei lá, se parece no muito teste, aberto. no texto eu entendi assim que o autor, ele, na realidade, ele não quis deixar um conceito tão rígido, assim, nem tão flexível, né? Por isso que ele trouxe diversas perspectivas, diversos autores, para justamente não deixar o conceito muito rígido e nem muito amplo, né? Tanto é que ele vai falar de xadrez só lá no final, lá ele usa esse termo que a professora colocou como conectado com o corpo, né? Corporeidade, né? Eu acho que é isso que ele fala lá. Porque nos primeiros conceitos sempre estavam ligados com a questão de movimento, de corpo, e aí ele fala depois que não tem como dissociar o cognitivo do corpo, né? Por isso que ele vai definir como nessa perspectiva da corporeidade. Então nem tá tão rígido, nem tá tão amplo, né? Ele trouxe vários conceitos para a gente poder utilizar do que acha mais, assim, mais de acordo com a nossa perspectiva, com a nossa visão, assim. Perfeito, Leandro. Eu acho que assim, nesse momento é para abrir a mente mesmo, é para a gente ampliar, né? Porque a gente está na introdução do artigo, a gente vai chegar lá, como o Leandro bem falou. Então, só voltando um pouquinho, né? Me chama atenção só um fato na fala do Alexandre, que ele vai também considerar que tudo é esporte. Não é bem isso, né? Por isso, até que no final do artigo ele vai propor os 5 critérios. Mas eu gosto mais de uma definição que o Laudelino trouxe no começo, né? De que a elasticidade semântica, turma, nada mais significa que o esporte não é um fenômeno rígido, um fenômeno fixo, tá? Que ele muda, de novo, de acordo com o contexto, a sociedade, os agentes, a história, enfim. É isso que a gente traz e trata como fenômeno sociocultural. Antes de eu continuar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que o Atawan diz que é justamente por essa capacidade de adaptação, por essa capacidade de expandir ou de se contrair diante do contexto em que está inserido, seja cultural, social ou histórico. Boa, Tawan, eu gosto dessa ideia de movimento, né, de variação. Ou seja, o que é esporte para mim pode não ser esporte para você, que é inclusive um dos critérios que ele vai utilizar mais para frente, que é a percepção subjetiva do hábitos dos agentes, ou seja, se os agentes se sentem ou não esportivos, tá bom? Então, mais ou menos por aí. Muito bem. Depois, turma, seguindo, quando a gente lida com esporte, como eu trouxe aqui para vocês, né, são comuns questões sobre o que é esporte, isso é esporte, aquilo não é esporte. E nesse sentido, tomem bastante cuidado, acho que não só quando a gente falar de esporte, mas quando a gente estiver tratando de qualquer prática sociocultural, quando alguém chegar para vocês e trazer uma definição rígida, uma definição simples, tá? Porque quando a gente conceitua objetos, turma, a gente diz tanto o que eles são quanto aquilo que eles não são. Então, quando a gente trata de fenômenos socioculturais, quando a gente vai buscar por conceitos rígidos, isso não funciona, porque é uma prática limitadora e reducionista em relação aos próprios fenômenos. Nesse sentido, o autor vai levantar uma série de motivações que propiciam esses questionamentos, ou seja, do que é ou não esporte. Então, o que que ele vai falar, né? Mais ou menos na fala aqui que vocês fizeram no começo, né? Quando eu perguntei para vocês, quando é que vocês se depararam com essa questão, né? Quando na vida vocês foram questionados sobre isso? E aí ele vai trazer. É importante saber o que é ou não esporte por conta da nomenclatura de cursos de graduação, linhas de pesquisa em programas de pós-graduação ou departamentos de universidades, ou seja, o problema da história inicial que eu contei para vocês. Depois, a delimitação legal de reserva de mercado a profissionais de educação física, né? Quando o colega traz o exemplo de que, ora,
Se não se considera esporte na instituição que ele trabalha, ele não pode ter um auxiliar que é profissional de educação física. Em seguida, a incorporação do esporte como conteúdo da cultura de movimento, né? Então, aí, para quem fez educação física sabe que o objeto da área são as práticas de cultura corporais. Justificar sobre possibilidades de um tratamento esportivo a algumas práticas como jogos de tabuleiro ou cartas, e isso nos interessa bastante, né? Para quem leu até o final do artigo, sabe que ele tratou do xadrez, mas a gente vai ver um pouquinho sobre esse tratamento e o que a gente acha disso ou não. Eu, por exemplo, tenho um ponto que discordo do autor. E, por fim, o estabelecimento de políticas públicas de esporte, educação e lazer, para além de disputas dentro do campo científico, né? O que é ou não esporte, enfim, questões de legitimidade acadêmicas. Deixa eu só olhar o chat aqui que vocês estão falando. O Atauan comenta: na minha graduação, a gente só aprendeu o conceito ortodoxo sobre o significado de esporte. Que ótimo, Atauan. Então, aqui com a gente você vai ter a chance de expandi-lo bastante, acredito eu, a partir, das definições que a gente vai discutir na aula de hoje. O Mildo comenta: o jogo de dama seria esporte? Mildo, segura essa sua pergunta. No final da aula, eu quero que você me responda, tá? Porque aqui, como o autor fala que jogos de tabuleiro ou cartas são colocados em xeque em relação a essa definição, a gente vai ver por qual critério isso acontece, tá? É por conta de um dos critérios da qualidade do movimento que o autor propõe. E o Laudelino comenta: quando joga com o meu pai, ele não tem piedade. Ok, um pai mais que gosta mais de uma disputa, de uma competição. Perfeito, muito bom, turma. Vamos seguindo. Bom, o que que fica dessa aula de importante para vocês, né? Eu acho que um ganho é que da próxima vez que perguntarem para vocês se xadrez é ou não esporte, vocês vão responder de forma diferente. Vocês não vão se reduzir só a essa pergunta, mas vão explicar o porquê o xadrez pertence ao campo esportivo, tá? Então, de novo, não adianta a gente ter a aula de hoje, chegarem e perguntarem para vocês amanhã e vocês falarem: olha, o xadrez é isso, 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 segundo o autor, isso. Não é essa a ideia, tá? É a gente discutir, é a gente ampliar os nossos horizontes em relação aos critérios de conceituação dessa prática. Nesse sentido, o autor elenca algumas perguntas centrais no artigo, ou seja, ele vai colocar: quais são as implicações de algumas conceituações de esporte sobre uma compreensão ampla deste fenômeno no século XXI? Quais são as controvérsias que acabam por delimitar a abrangência e fronteiras de manifestação do fenômeno esportivo e que causam negações entre diversas afirmações que procuram definir este fenômeno? E, por fim, como seria possível estabelecer uma definição de esporte que abarque sua pluralidade e também aponte seus limites semânticos, tá? Então, essas são as perguntas centrais que ele vai colocar ao longo de todo o texto. Nesse sentido, turma, o objetivo desse artigo foi analisar diferentes percursos e estratégias utilizados para conceituar esporte, né? Como objetivos específicos, a gente tem uma reflexão teórica sobre essas controvérsias e também uma proposição de possibilidades de construção de um fenômeno em processo de definição. Para isso, ele utilizou da teoria fundamentada, para quem conhece aí a Grounded Theory, como forma de sintetizar a busca por dados na literatura e organizar os resultados e a reflexão teórica, tá? Para quem não conhece a teoria fundamentada, para entender a metodologia do autor, nada mais é do que, com base na literatura que ele consultou, elencar os temas mais latentes, os temas mais importantes, e com base nesses temas, produzir uma síntese, tá? Que é o que ele vai fazer ao propor os 5 critérios de reflexão. O Laudelino coloca, vamos lá. Se perguntar, só responder o que é esporte para você, daí responde de acordo com a resposta. E é ou não de acordo com a visão daquela pessoa. E serve pela tangente. Não é bem assim, né? Eu acho que depois da aula de hoje vocês vão ter subsídios para discutir mais a fundo do que isso é ou não esporte, de acordo com a visão de cada um, tá? Espero eu. Vamos seguindo. Professora,
Pois não, Alexandre, pode falar. Pelo que eu entendi, mesmo porque o artigo traz várias definições, embora não muitos conceitos, mas independente, porque eu já vi em trabalhos seus, né, falando dessa parte epistemológica, mas assim, eu acho que o que ele quis dizer ali no vídeo que a senhora acabou de mostrar, e eu acho que a senhora colocou nas suas palavras também, se eu estou entendendo, e é por isso que eu estou querendo falar para ver se eu estou entendendo certo, delimitações como fenômeno social, né? E como você trazer isso dentro de alguns quesitos que configuram como sendo um objeto de campo mesmo, independente de abarcar por determinado autor ou não, para uma definição, você seguramente pode afirmar que é esporte. Porque o esporte implica e nessas questões sociais, né, que a gente está vendo, como, por exemplo, as duas fundamentais que ele colocou ali no vídeo, né? Como um fenômeno social, e ocorre uma influência do indivíduo para com o todo e do todo para com ele. Então, se ocorre o fenômeno, é objeto da sociologia e, como tal, tem que ser tratado como esporte. Não vejo de outra forma. Agora, a definição, conceito. Ah, mas esporte segundo fulano de tal, ou esporte. Não, calma lá, vamos ver numa dinâmica aqui, ó, porque em determinada época o próprio autor poderia ter dito uma coisa e acabou dizendo outra. Hoje nós estamos vendo uma dualidade aqui na questão do físico, do mental, pá, tá. Não sei se eu estou conseguindo ampliar aí, porque eu não gostaria de ficar com dúvida, e para mim não há dúvida assim, é bem claro isso. Não sei. Alexandre, eu acho que você está no caminho, tá? É por aí, eu acho que você entendeu bem o que é um esporte enquanto um fenômeno sociocultural e, portanto, objeto da sociologia do esporte. Até aí, perfeito. Agora, o que a gente vai fazer é refinar um pouquinho esse pensamento, né? Já entrando aqui na segunda seção do artigo, né? Das bases socioculturais de conformação do esporte como um fenômeno heterogêneo e plural. Então, aqui a gente vai começar a refinar um pouco esse pensamento, para também a gente não ficar com algo tão amplo como o Laudelino disse, né? Ah, o que é para você, o que é para mim, não, a gente também não vai ficar nisso. A gente vai avançar na discussão, tá bom? Antes de eu avançar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. O Sandro comenta, e quanto ao fenômeno do poker com sua superestrutura, seria ele um esporte também? O Lucas comenta, acho que não se encaixa. Sandro, se você leu até o final, o mesmo tratamento que o autor dá ao xadrez, ele dá aos jogos de cartas, tá? A gente vai chegar nisso e segura essa questão também, que no final eu vou te perguntar se a gente pode considerar o pôquer pertencente ou não ao campo esportivo, tá bom? Bom, entrando na segunda seção do artigo, o que é mais importante aqui, né? Em síntese, né? Que quando a gente fala de esporte, turma, quando a gente fala das origens deste fenômeno, a gente tem duas perspectivas principais, tá? Duas abordagens que são distintas. Uma delas é ligada à continuidade histórica. Então, o que que eu estou falando quando eu falo de uma abordagem de continuidade? Uma abordagem, turma, que considera que o esporte sempre existiu e que foi modificando as suas formas de manifestação ao longo dos tempos e dos mais diferentes contextos. E depois a gente tem uma abordagem de ruptura histórica. Essa já sugere que o esporte é fruto de uma sociedade moderna, criada no final do século XVIII e início do XIX na Inglaterra, como uma obra original, não sendo herdeiro de práticas culturalmente estabelecidas em tempos anteriores, tá? Então, é muito importante a gente ter em vista essas duas perspectivas quando a gente fala da origem do esporte. E para quem leu o artigo, em qual delas, perspectiva da continuidade ou perspectiva da ruptura, se encaixa Pierre Bourdieu? Bárbara, estou eu falando de novo. Mas assim, ó, pelo que eu li, é a partir do século XXI ali, e não dentro do que é dessas duas aí, nenhum nem outro. Eu vejo porque como ele pega o aspecto moderno para cá, né? Então ali surgiram vários.
Mais alguém diferente do Alexandre? Deu um Professora, nó na minha cabeça agora. professora? Fala, Sandro. Mas então, aqui, se a gente tá levando essa tese, né, para o nosso presente, e o que aconteceu no passado? Como é que fica? E os Jogos Olímpicos que ocorreram em Atenas? Então aquilo não era esporte? Né? Por mais rudimentar, por mais simplório, simplificado que fosse. Quer dizer, a gente não está entrando no anacronismo, quer dizer, tudo começa no nosso período, no nosso tempo, na Ótima questão, modernidade, Sandro. e o Perfeito. passado não conta. Perfeito, né? Isso dá origem a questões como essa, né? Então, Sandro, te respondendo, depende da perspectiva que você utiliza. Se você tiver uma abordagem ligada à continuidade, ela vai te falar, olha, o esporte sempre existiu, inclusive aquele ateniense, enfim, o olímpico. Já se você abordar a perspectiva da ruptura histórica, que vai falar que o fenômeno existiu a partir do século XVIII, início do XIX na Inglaterra, nas public schools inglesas, você vai ter que o que tinha antes desse fenômeno eram, por exemplo, jogos pré-desportivos ou outras nomenclaturas que eles podem utilizar, tá? Mas o artigo deixa bem claro, e aí eu queria voltar na minha questão sobre a perspectiva de Bourdieu, né? Bourdieu é um autor da linha da continuidade ou da ruptura histórica, turma? Ele é mais da ruptura, né? Quando ele fala de subcampos, né? Que não existe só um campo específico, mas vários campos dentro de outros, né? E como acho que você mesmo tratou o xadrez como um subcampo ali também, né? Eu acho que ele foi na atividade. Então ele é mais de ruptura e não de continuidade nesse sentido, assim, de vários campos assim. Perfeito, Leandro, tá com a leitura atenta, muito bem. Então, aqui só para a gente diferenciar, turma, dessas duas perspectivas, Bourdieu se encaixa na segunda, tá? Justamente entendendo que a origem dos campos das mais diferentes modalidades carrega ali em si uma história que se assenta nas escolas públicas inglesas, ali no século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra, tá? Então, para ele. Essa seria a origem aí do esporte moderno, dessa configuração moderna do fenômeno. Ah, é verdade, eu tinha me enganado. Era isso mesmo. Legal, Alexandre, vamos lá. Então, aqui vocês já responderam a pergunta que eu coloquei aqui nesse slide, né? Em qual das perspectivas o Bourdieu se encaixa. Mas o que é importante a gente ter em vista também desse ponto, né? Que a perspectiva da continuidade ou da ruptura, turma, são formas de enxergar, são perspectivas diferentes que a gente tem sobre um mesmo fenômeno, né? O que é importante para Bourdieu, caso vocês queiram utilizá-lo, principalmente aí no nosso seminário, que vem na aula, sem ser a seguinte, na próxima, né? É que o Bourdieu vai falar que no campo esportivo se configuram hábitos esportivo próprio, né? Então, sentir-se praticante esportivo, ligado à prática associada ao prazer, aos modos cavalheirescos, ao fair play e à distinção social, primeiramente, tá? Então, nessas public schools inglesas. Depois, com a progressiva entrada das classes menos favorecidas nas práticas esportivas, ou seja, do processo de profissionalização, né? Então, antes o que a gente tinha era só o amadorismo. O Bourdieu vai apontar que o hábito se diferenciou entre grupos populares e grupos aristocráticos. E aí, quanto aos primeiros, ou seja, os populares, o Bourdieu vai falar que a prática do profissionalismo é neles mais comum, ou seja, a prática pelo esporte com vista a algum subsídio financeiro, e o aumento da seriedade nas disputas, tendo resultado como ponto central da participação. Além de modalidades com maior contato corporal, destaque a brutalidade e virilidade. E aqui eu quero que vocês lembrem daquela aula que a gente discutiu, os atletas olímpicos. Não sei se vocês lembram, que eu trouxe para vocês uma atleta do boxe ou do atletismo, já não lembro muito bem, e outra atleta da esgrima, né? Então, classes menos favorecidas tendem, probabilisticamente, a praticar esportes com maior contato corporal e destaque à brutalidade e à virilidade, enquanto classes mais favorecidas tendem a práticas com um indumentário, né, com um instrumento, como que é o xadrez em relação às peças, uma prática com maior distanciamento corporal
em relação às primeiras. Já no segundo grupo, né, então a gente falou dos populares, então já nos aristocráticos, Bourdieu vai falar que eles preferem práticas com menor contato físico e a valorização do esforço, da disciplina, da competição dentro das regras e do amadorismo, né? Aquilo que a gente fala não ter a vitória a qualquer custo, que é justamente o conceito de fair play, que também se origina nessa época. Bom, mas nem sempre o esporte se manteve assim, né? A gente teve na metade do século XX, diversas modificações que passou este fenômeno, né? Então a gente teve, por exemplo, a individualização, o culto pela diferença, a ruptura com a uniformidade, outros pontos, como por exemplo o período da Guerra Fria, que para nós do xadrez representou um período de cristalização, né? Ou seja, em que a oferta e a demanda da prática atingiram seus ápices, e dentre outros aspectos que fizeram com que essa prática, com que o esporte atraísse um enorme público mundial e representasse um valioso fenômeno. Nesse sentido, a gente pode perceber, turma, que o esporte completa um ciclo, né? Um ciclo que parte do amadorismo, como sinônimo de prática legítima, depois que passa por uma espetacularização e depois com a profissionalização de seus agentes, tá? Então, veja que esse ciclo, o xadrez também passou, né? A maioria das práticas aí com seus subcampos distintos também passou por esses estágios, tá? De amadorismo, espetacularização e profissionalização. Inclusive, para quem quiser saber como essas fases se comportaram no xadrez, eu indico uma das referências que está na nossa ementa, que é a dissertação de mestrado do Juliano Souza, tá? Se vocês pegarem a dissertação dele, ele vai falar exatamente da origem do subcampo esportivo do xadrez, ou seja, dessa gênese, não só em termos gerais, como nas escolas públicas inglesas, mas entrando mesmo em profundidade aos fenômenos que esse esporte sofreu desde a sua origem até os dias de hoje. Então, para aqueles interessados, eu acho que é uma ótima leitura, né? Tem também um artigo que é recorte dessa dissertação que eu, se eu não me engano, coloquei também nas referências da ementa, tá? Então vamos lá. Quais fatores ou quais premissas a gente pode considerar para saber que o esporte é um fenômeno plural? Primeiro, a gente tem que as práticas se multiplicam, mas a sua difusão não segue somente uma direção, ou seja, por mais que a gente tenha fenômenos de globalização das práticas, ela se comporta de maneiras diferentes nos mais diferentes contextos e não tendo uma difusão única, né? Aquilo que a gente comentou, a capoeira praticada no Brasil não é a mesma que aquela praticada na Europa, que também não é a mesma daquela praticada na África, enfim, dentre outros exemplos mais. Depois, a gente tem que todas as práticas têm êxito na lógica do mercado, ou seja, nem todas elas são feitas para serem mercantilizadas, para serem espetacularizadas. Aliás, essa é uma boa discussão, né, que a gente tem em relação ao xadrez. Será que essa é uma prática que é feita para a espetacularização? Né? Como isso se comporta agora com o advento dos streamers, dos influencers, né? Como que a gente pode discutir isso à luz burguesiana, por exemplo, tá? Depois, a gente tem lá, são inúmeras as práticas que recuperam jogos populares e tradições regionais como forma de novas atividades. Também temos grande variabilidade de uma mesma prática entre diferentes grupos, que é o que eu já vou explicar para vocês aqui, que são as formas de manifestação. E por fim, a existência de mundos culturais diferentes sobre a mesma etiqueta, ou seja, sobre formas tidas como universais do esporte. Bom, teve um dos colegas que colocou aqui no chat sobre as formas de manifestação do xadrez, e aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre elas, porque eu acho muito importante, né? Tem um período do artigo que o autor vai tratar de novo sobre o efeito de apropriação, né? Ou seja, como os agentes se apropriam de uma determinada prática esportiva e da elasticidade semântica que a gente já conversou. E aí, turma, quando a gente olha para três elementos do esporte, a gente tem três manifestações que são dele principais, ou seja, o que a gente tem que olhar, seja
eu trabalhando em uma escola, seja eu trabalhando em um sistema prisional, seja eu trabalhando em um clube, enfim, no contexto em que eu estiver. A gente tem que olhar para as especificidades da modalidade, então, esse primeiro círculo que eu coloco aí para vocês à direita, ou seja, o que que é o xadrez, quais são as técnicas, quais são as regras, quais são as propriedades, enfim, quais são as suas particularidades. A gente tem que olhar para o ambiente onde ela se encontra, ou seja, eu estou falando de um xadrez que está pertencente a um ambiente escolar, a um ambiente de clube, a um ambiente de lazer, ou seja, do que eu estou falando, onde é que eu estou ensinando, onde é que eu estou vivenciando esse esporte. E por fim, a gente tem que falar do sentido, ou seja, as práticas elas não se apresentam apenas em um sentido oficial. Então, não é apenas o xadrez de alto rendimento que existe. Se eu não me engano, foi o Alexandre que comentou que para ele o xadrez serve mais como um instrumento de qualidade de vida, né? De uma formação mais integral, holística, enfim. Ou seja, o xadrez também se comporta de uma forma ressignificada, ou seja, que a gente pode ressignificar essas regras e não só pautar em um sentido oficial. E aí, para quem tiver curiosidade, né, um outro artigo do autor que está nas referências desse é aquele que ele vai juntar essas três esferas, né, do sentido, da modalidade e do ambiente. Então, o que que o Marx vai falar lá em 2008 ainda, um artigo mais antigo do que esse de 2015. Ele vai falar que existem as manifestações do esporte de alto rendimento, né, pautado em um sentido mais oficial, de competitividade, de, enfim, disputas acirradas. Ele vai falar que o esporte se manifesta em uma forma de lazer, ou seja, de fruição, e depois vai falar também que ele pode se manifestar no ambiente escolar, né, no sistema de ensino, que a gente já conversou um pouquinho aqui. O que é importante de tudo isso, né? De acordo com o artigo, turma, é utilizando o termo esportes no plural que a gente demonstra a pluralidade desse fenômeno. É assim que eu vou falar que o xadrez tem diversas manifestações? O André comenta, sim, contribui como ferramenta de educação integral. Legal, André, é isso mesmo. Pode ser uma das É, manifestações. Mas para quem leu o artigo, vamos lá. É não, utilizando o não, termo esportes que eu vou falar da pluralidade desse fenômeno? é mais relacionado com as modalidades esportivas, né? Não é um esporte e várias modalidades, né? Esportivas dentro do próprio esporte, né? Mas o esporte, ele não coloca nesse termo, ele só coloca esporte. Ele fala que é até o termo errado, né? Você colocar esportes, mas sim modalidades esportivas. Ele coloca meio nesse Isso. sentido, foi o que eu entendi, né? Perfeito, Leandro hoje está afiadíssimo na leitura. É isso, tá, turma? Então, quando vocês ouvirem, porque eu pratico muitos esportes, é lógico, em uma fala informal, né, de senso comum, a gente não vai entrar nessa discussão, mas em um âmbito acadêmico, né, que a gente estiver discutindo isso, quando a gente estiver escrevendo um artigo, se eu não me engano, vocês têm que produzir um artigo no final do módulo da pós-graduação, né? É muito importante a gente se atentar a esses detalhes. Então, a gente fala de esporte como um fenômeno único e plural e de modalidades esportivas ou subcampos esportivos, para quem estiver utilizando o Bourdieu, quando a gente quiser falar especialmente de uma prática ou outra. Muito bom, Leandro. Em seguida, ele vai entrar na terceira seção do artigo, né? Aquela denominada conceituação de esporte, a cada afirmação, uma negação. Essa, para mim, é a parte mais rica do artigo, né? Porque foi justamente o levantamento bibliográfico que o autor fez através da teoria fundamentada e que nos possibilita entender o quão difícil é e o quão plural é esse fenômeno, né? Ou seja, ele chegou a uma definição, aos critérios de definição que ele propõe no final do artigo, não é com base em nada. Foi com base em todas essas leituras que ele pôde levantar temas, e com base nesses temas é que ele propôs os critérios de definição que estão ao final deles, tá? Então, é um desafio conceituar esporte, turma, porque, de novo, quando a gente delimita fronteiras,
a gente está falando de um fenômeno que não é apenas uma forma de cultura, né, mas que é socialmente construído. Ou seja, aqui a gente vai navegar um pouquinho por essas várias definições que o autor e outros autores deram ao fenômeno do esporte. Então, vejam, uma primeira delas é esboçada pelo próprio autor, né? Então, vejam lá, Marques, 2007. Então, uma definição esboçada anos antes da escrita desse artigo que vocês leram de 2015. Quem pode ler para nós o que o autor pensava que era esporte em 2007? Eu posso. Deixa eu ver. Um fenômeno sociocultural que engloba diversas práticas humanas, norteadas por regras de ação próprias e institucionalizadas, direcionadas por um aspecto competitivo, seja ele caracterizado pela oposição entre sujeito ou pela comparação entre realização do próprio indivíduo, que se manifestam através da atividade corporal. Essas práticas podem ou não se expressar através de confrontos diretos entre sujeito, mas sempre expressam o desejo de realização do ser humano que encarna a necessidade, entre outras, de emocionar-se, superar-se, jogar, brincar e comunicar-se. Ótimo, obrigada, Laudelino. Então vejam, o que está central nessa definição, né? O aspecto competitivo, seja ele qual for, né? Uma posição contra a natureza, uma posição contra um oponente, enfim, uma oposição contra si mesmo. E também a elasticidade semântica do porquê se pratica esporte, né? Para a realização do ser humano, por uma necessidade, por superar, se jogar, brincar, enfim. Todas essas são manifestações que o autor considerava lá em 2007. E no final da aula a gente pode ver até o que mudou do que ele pensava nesse ano para a definição ou para os critérios de definição que ele pensa em 2015. Depois, a gente tem também importantíssima o que Bourdieu vai pensar sobre o campo esportivo, né? O que ele define como esporte, ou melhor, o que ele define como um espaço social em que as práticas esportivas estão inseridas. Quem pode ler para a gente, Bourdieu? Eu posso. Para Bourdieu, 1983, prevalece a noção de campo esportivo, para além de a perspectiva de efeito de apropriação e elasticidade semântica. B. A ideia de corpo legítimo e uso legítimo do corpo. C. A distinção social entre diferentes usos do corpo em modalidades esportivas diversas, como, por exemplo, o caráter elitista do golfe e popular do boxe. D. Disputa entre amadorismo e profissionalismo. Ótimo, obrigada, Alexandre. Então, aqui com o que Bourdieu está preocupado, né? Com o que ele vai considerar esporte dentro do campo esportivo? Primeiro, ele vai considerar se os sujeitos se consideram ou não praticantes de esportes, em relação ao hábitos mesmo, né? Que é o que ele vai chamar de efeito de apropriação e elasticidade semântica. Depois, a ideia de corpo legítimo e uso legítimo do corpo, turma, tem a ver com isso que eu acabei de falar para vocês em relação a esporte que tem o uso de um indumentário, o uso de algum objeto, como o xadrez tem as peças, e o corpo legítimo, aquele que se utiliza do próprio corpo como objeto da prática esportiva, como o boxe, tá? Depois ele vai falar da distinção, né, desses diferentes usos do corpo, e por fim, da disputa entre amadorismo e profissionalismo, que a gente já conversou no slide passado. Mas além de Marx e Bourdieu, a gente tem diversas outras, né? Aqui eu não vou ler todas. Opa, travou aqui para mim. Voltou para vocês? Tá na parte que começa com esporte, qualquer que seja. Aqui. Perfeito, é essa mesma, perfeito. Então vamos lá. Aqui eu não vou ler todas, mas eu acho importante trazer um pouquinho essa aqui de Elias e Dunning, porque esses são autores pertencentes àquela linha da continuidade histórica, ou seja, da pergunta do Sandro, né? Que considera esporte a prática desde sempre. Então, só para a gente ter uma ideia de como essa concepção é diferente, né? De como essa definição se difere das demais. Quem pode ler para a gente a definição de Elias e Dunning? Vou ler aqui. O esporte
qualquer que seja, é uma atividade de grupo organizada, centrada num confronto entre, pelo menos, duas partes. Exige um certo tipo de esforço físico, realiza-se de acordo com regras conhecidas que definem os limites da violência que são autorizados, incluindo aquelas que definem se a força física pode ser totalmente aplicada. Há regras, há regras determinam a configuração inicial dos jogadores e dos seus padrões dinâmicos de acordo com o desenrolar da prova, mas todos os tipos de esportes têm funções específicas para os participantes, para os espectadores ou para os respectivos países em geral. Quando a forma de um desporto fracassa na execução adequada destas funções, as regras podem ser alteradas. Elias Dunig. Ótimo, Leandro. Obrigada pela leitura. O que chama a atenção de vocês nessa definição? Qual foi a ênfase dada pelos autores? Achei interessante eles citarem bastante a violência aí, né? Tipo, Que mais? Só isso? O esporte, qualquer que seja, bem amplo, né? Sim, tem esse adendo, né, Sandro? E vejam como ele trata o esforço físico. Vou fazer um exercício de interpretação aqui, ó. Como ele trata a questão da força física, do esforço físico, como ele está tratando nessa definição. Ele trata com limites, né? Há uma limitação para que você não exceda, né? Existem as regras e elas delimitam esse. Eu queria até comentar o seguinte: às vezes, das disputas escolares, eles preferem judô porque chega a ser um esporte em que a violência é muito forte, mas nunca o jiu-jitsu no âmbito escolar, porque eles não têm certeza se o aluno ou o garoto ele é capaz de controlar e causar um acidente sério no oponente, tá? Entendi, André. Bem colocado. Mas eu acho que é por aí mesmo, Sandro. Aqui ele vai falar de um certo tipo de esforço físico, né? Ou seja, de uma violência que define a força física. Ou seja, não é qualquer esforço, não é qualquer força que poderia ser caracterizada como um ponto pertencente ao esporte para estes autores, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma definição que seja mais interessante para nós. Depois, legal, a gente vai ter a do Mauro Betti. A do Mark Júnior, essa aqui é interessante. Mark Júnior, para quem não sabe, foi o orientador do Renato Marques. É o grande nome da sociologia do esporte no Brasil. É um professor da Universidade Federal do Paraná, da UFPR. Alguém pode ler para nós a definição de Mark Júnior 2004? Uma atividade física em constante desenvolvimento, construída e determinada conforme uma perspectiva sociocultural, em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização. Mark Júnior, 2004. Ótimo, Alexandre. Obrigada pela leitura. Então, veja, aqui para Mark Júnior, turma, o que é central é aquele ciclo que a gente conversou nos slides passados. O ciclo de profissionalização que as práticas sofrem, né? Visando aí lucros principalmente financeiros, de mercantilização, ou seja, de alteração de suas ofertas e demandas, e de espetacularização, ou seja, do processo de tornar uma prática espetáculo, né? Inclusive, este dá um excelente trabalho, né? A gente pensar em como, após a pandemia, o xadrez se transformou enquanto prática espetacularizada, né? Principalmente a partir da figura dos agentes, dos streamers e dos influencers. E, enfim, aí a gente vai ter outras, Não, né? só um parênteses. Nessa Claro, parte vai aqui lá. também, nós vemos aí no meio do xadrez a questão do boom que deu, né, da internet depois da pandemia.
e o Magno Carso, ele batendo na tecla a questão do xadrez clássico e trazer para o xadrez mais dinâmico e também aquele xadrez random 360, né? Ou seja, é uma perspectiva, né, de uma transformação de uma regra radical, né? A gente séculos aí jogando de uma forma e aí agora, né, uma maneira, uma corrente seguindo para ter uma mudança, né? Então, além de questão do jogo, né, da questão de aprimorar, dizendo a ideologia, né, o jogo é questão do comercial também, né? Tem essas duas vertentes seguindo e aí vamos ver o que que vai seguir, né? Eu acho que mais ou menos nessa linha aí também, né? Exatamente, Alexandre, bem colocado, né? É interessante. Seria uma forma de manifestação diferente do xadrez. Então, lembra lá das esferas, né? Ambiente, modalidade, e sentido. Então, talvez esses protótipos, né? Ou melhor, formas de manifestação, representem aí a diversidade desse fenômeno plural. E ainda mais partindo dele, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: eu acho que é da Academia Rafael Leitão, que o melhor jogador de xadrez no momento é o Carlsen quando ele se diverte, e o segundo melhor é ele também, porém quando não se diverte, né? Quando, enfim, quer mudar as regras, quer propor novas alterações, enfim. Alguém chamou, Professora? vamos. Tinha É, chamado. Pois não? Posso falar? tranquilo. Então vou eu primeiro. Não, eu até tinha escrito no chat aqui, professor, sobre esse autor aqui, na parte de espetacularização, porque a senhora fez uma colocação num dos slides anteriores, numa das páginas anteriores, fazendo assim, a definição sobre uma ótica do Pierre Bourdieu, e eu fiquei meio sem entender, eu quis perguntar lá atrás, mas aí eu digo, vou botar no chat aqui. Porque eu fiquei meio sem entender a sua colocação quando a senhora falou assim, seria como se como se Pierre Bourdieu estivesse vendo um campo, essa forma de espetacularização do esporte aqui, que o Mark Júnior define, dentro do que ele define, eu não entendi o. Legal, Alexandre. Vamos lá, então. O que que ele quer dizer como espetacularização, né? O Mark Júnior vai se atentar muito a esse ciclo, né? De novo, ao de profissionalização, mercantilização, espetacularização. Mas o que que é isso, né? A espetacularização no esporte nada mais é do que o fenômeno sociocultural e midiático, né? Que vai transformar essas práticas esportivas, Alexandre, em grandes espetáculos, focando não só na competição em si, mas também no entretenimento, na emoção, no consumo. Ou seja, ele deixa de ser apenas uma atividade física, né? Ou uma disputa entre atletas, enfim, uma disputa entre o agente e a sua natureza e é tratado como um produto midiático, né? Então, o que que a gente quer dizer quando a gente fala disso, né? Com uma narrativa, com uma estética, com um drama e até com personagens, tá? E aí tem várias coisas que a gente pode explorar quando a gente fala de espetacularização, né? A gente pode explorar os aspectos de transformações dos eventos, né? Então, como os torneios de xadrez ao longo dos mais diferentes tempos têm se transformado de modo a abarcar um espetáculo melhor, um espetáculo que seja mais palpável, o aspecto da comercialização, né, como ele se torna uma mercadoria, com venda de produtos, enfim, com venda de materiais, a personificação dos atletas, né, em como esses grandes atletas, como Carson, se personificam, né, tornam-se grandes figuras aí também que podem ser tidas como objetos de análise. E também a questão da audiência, né? Como eu disse para vocês, acho que um dos belos trabalhos que poderiam ser feitos é essa análise, né? Depois da pandemia aí, o que que o xadrez ganhou de fato em relação à audiência, né? Ao espetáculo, para além desses números que a gente já vê de aumento das plataformas do chess.com, enfim, das mais famosas, né? Mas mais ou menos por aí. Não sei se respondi a sua questão. Não, Professora? ficou claro, ficou claro. Só não entendi aquela hora que a senhora fez a referência do Bourdieu. Não sei o que que ele seria em relação a isso aqui, porque quem está definindo e explicando tudo é o Mark Júnior, né?
Assim, Alexandre, Bourdieu tem a ver com isso, no sentido que ele também se preocupa com o processo de espetacularização. É que para Bourdieu, ele vai ter até um livro que ele escreveu, Alexandre, no final da carreira, que tem como título A Televisão, que ele vai falar que assim como o sistema de ensino é uma das formas de reprodução da sociedade contemporânea na época dele, tá? Mas para dizer que ele pegou também o início desses fenômenos no esporte, o fenômeno de espetacularização. Sandro, vai lá. Sandro, foi você que chamou? Foi, só que acho que ele Sim, caiu. Ah, sim, foi. professora. Pode Obrigado, falar. Laudelino. Laudelino cedeu a vez. Obrigado. Professora, e o mais engraçado são esses perfis, né? Esses personagens que são criados para caçar likes, né? E outras coisas mais. Hoje no Brasil a gente está recheado deles, né? Eles criam imagens, criam personagens, criam palavreados pessoais e eu acho fantástico, né? Eu gosto pessoalmente eu gosto dos mais discretos, né? E também tem aquele personagem que ele atua fora da live, né? Por exemplo, você vê o Carlsen batendo na mesa, né, com força, e depois cumprimenta, e o Nepo, né, que faz aquelas múltiplas fisionomias, né, muda a fisionomia e tal constantemente. E eu acho que isso é glamorização, né, da atividade, né, é a criação do personagem, né, do Hans Niemann, que bate na mesa também, que fica fora de si quando perde, e por aí vai, né? Excelente, Sandro. Essa é outra ótima questão, né? Quais são os personagens que estão fazendo com que essa mediatização ou espetacularização do esporte tenha acontecido, né? A gente tem tanto personagens aí que são verdadeiras caricaturas do xadrez brasileiro, né? Que tem aí seus canais próprios, que trabalham com transmissões abertas a fim de disseminar a modalidade. Quanto a gente tem aquelas transmissões mais técnicas, mais especializadas de grandes mestres, de jogadores titulados, enfim, em eventos de grande porte, né? Então veja como isso também distingue, né? Tem um componente de distinção importante aí a ser analisado. Turma, mas para dizer para vocês que no artigo, para quem leu, tem várias outras definições mais, o exercício mais legal de vocês fazerem é essa interpretação. É lerem essas definições e falar, nossa, esse autor nessa época e nesse contexto priorizou mais esse aspecto em detrimento de outros, tá? Que eu não vou ler todas para a gente também não ficar maçante enquanto a isso, tá? Aqui também a gente tem a de Delaney e Madigan, a de Gutmann, a do Antônio Bento. E aqui chegamos. Vamos lá. Estamos chegando no desfecho. Na próxima sessão do artigo, a qual se intitula Processo de definição de um fenômeno plural e heterogêneo, o autor vai sintetizar, então, através da teoria fundamentada, quais aspectos, ou seja, quais componentes do esporte ele viu nas definições de todos esses autores, considerando todos os diferentes contextos e épocas, que mais chamaram a atenção. Então, ele vai destacar algumas, né? Primeiro, ele vai destacar a abordagem de continuidade ou ruptura dessas definições, ou seja, em qual dessas perspectivas essas definições se inserem? São aquelas mesmas que a gente já falou anteriormente nos slides passados. Depois, ele vai destacar que nessas definições, turma, a necessidade de uso da qualidade do movimento pode ser uma forma de comparação de desempenhos, tá? E aqui é o ponto que eu já adianto para vocês que eu discordo, tá? Porque o que que o Marx vai considerar como qualidade de movimento? Aquele que é mais rápido, aquele que é mais forte, ou seja, só capacidades físicas. E, de novo, quando a gente pensa no ser humano, no esportista, né? Com um conceito de corporeidade, ou seja, que não dissocia físico e intelecto, isso não cabe, porque aí a gente estaria considerando só um desses polos, tá? Mas para dizer que é um aqui dos achados que ele fez em relação às definições que ele estudou.
Depois, ele vai falar sobre a necessidade da presença de competição e comparação de desempenhos. Essa aqui é unânime, turma. Essa aqui é quase a maioria de todos os autores trazem que um dos aspectos importantíssimos, se não sem ele não existe esporte, é a competição, né? Tem muita gente, de novo, no senso comum, vocês não precisam brigar, não precisam discordar, não precisam, enfim, corrigir a pessoa, mas em um trabalho acadêmico, né, principalmente aí no trabalho que vocês farão até o final do curso, vocês falarem de esporte competitivo é uma redundância, porque a competição é um dos aspectos inerentes ao esporte, tá? Então a gente fala de esporte de novo, de alto rendimento, de lazer, escolar, qual seja a manifestação que você quiser utilizar. Mas a competição é um dos aspectos que faz parte do esporte e não que o difere, tá? Então, por exemplo, o esporte competitivo seria aí algo que seria redundante, que expressaria aí duas palavras que em si fazem parte de um mesmo fenômeno, tá? Depois, ele vai falar que há uma associação entre esporte e jogo em alguns desses contextos, né, dessas definições abordadas. Quem trabalha muito com essa definição de jogo, né, do xadrez como um jogo, do xadrez como ludicidade, enfim, é um pesquisador brasileiro chamado Rogério Grilo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar muito essa associação que ele faz com o lúdico, com a ludicidade, com o jogo, enfim, para quem se interessar por essa área. Depois, ele vai falar que essas definições valorizam o caráter heterogêneo da prática, né? Isso a gente já conversou bem nos slides iniciais, né, que o xadrez é um fenômeno sociocultural, plural, heterogêneo, polissêmico, enfim, que não é fixo, né? Ou seja, que se transforma ao longo dessas mais diferentes manifestações. Vai falar também que um ponto em comum entre essas definições foram as questões das regras institucionalizadas, né? Ou seja, normatizadas por um órgão regulador, né? Que no nosso caso é a FIDE. E depois que a associação do esporte com a perspectiva contemporânea de mercado, né? Então, alguns autores, como o Mark Júnior, como o Alexandre bem citou, vão trazer os fenômenos aí da mediatização, da espetacularização, enfim, para analisar esse fenômeno. Aqui a gente vai chegar já no desfecho do artigo, né? Nos critérios de análise sobre a conceituação de esporte. Então, o que que é esporte para o Marx em 2015 e que a gente pode, eu acho que se munir até hoje para discutir esse fenômeno, né? Então ele vai falar o seguinte, ó, em relação a esses pontos que anteriormente eu esbocei, eu quero que vocês considerem 5 critérios, tá? Então, 5 são os critérios que ele vai utilizar para definir uma prática como pertencente ou não ao campo esportivo. E ele já vai apresentar a seguir. Para não correr o risco de estabelecer fronteiras muito permeáveis, ou seja, muito abertas, né? Como vocês falaram lá no início da aula, mas esporte então é tudo, né? E eu falei, ó, não é bem isso. Ele vai considerar, turma, que os tópicos A, B e C, que eu já vou apresentar a seguir, sejam imprescindíveis, ou seja, sem eles não há a confirmação de esporte, sem eles não há uma prática esportiva. Então vamos ver quais são esses tópicos A, B e C. Depois, quanto aos itens D e E, ele vai falar que eles podem ser tratados de forma flexível, permitindo ressignificação, né? Ou seja, os itens dessa característica vão diferenciar uma tipologia, tá? Então, nominhos que ele vai dar para diferentes manifestações do esporte, ou seja, práticas esportivas e práticas esportivizadas ou em processo de esportivização. Ou seja, para eles, os critérios D e E é que vão definir se é um esporte no campo esportivo ou se ainda é uma prática esportivizada, ou seja, que está nesse processo de esportivização, tá? E atenção a isso, porque talvez o xadrez caiba nessa definição para ele. E aqui, enfim, ele vai falar um pouquinho sobre a definição, essa diferença das definições que eu já falei aqui para você, né? Das modalidades esportivas e das práticas esportivizadas. O que é importante vocês saberem disso é que ambas pertencem ao campo esportivo, tá?
porém, uma delas já estaria mais consolidada, enquanto a outra estaria em processo de esportivização. Nada mais é do que isso, essas duas tipologias. Então, vamos aos critérios. Olha só. Critério primeiro, uma prática humana. Então, turma, o que que isso distingue, né? Briga de galos, briga de cachorros, tudo isso que não é praticado por seres humanos não são considerados esportes, tá? Então, primeiro, se perguntarem para vocês, mas fiz ali uma rinha de galos, é esporte ou não? Não é, porque um dos conceitos, um dos pontos em comum entre as várias definições ao longo dos tempos e contextos de esporte é que essa seja uma prática humana. Depois, aquilo que eu falei para vocês que talvez seja o mais importante, o mais consensual, tá? A existência de competição, tá? Competitividade, que pode ser contra um oponente, contra si próprio ou contra a natureza. Então, um desafio na atividade esportiva, seja ele relacionado a outra pessoa, à natureza, a si mesmo, enfim. A competitividade é um dos elementos que conformam o esporte, tá? Depois, seguindo, a existência de regras sistematizadas, né, oficiais, controladas e orientadas por um órgão regulador, uma federação, uma confederação, entre outros, que é o que a gente já falou que faz parte da institucionalização dessa prática, né? No nosso caso, a gente tem o órgão que regula o xadrez em âmbito nacional é a CBX, né? Em âmbito internacional é a FIDE, dependendo de cada estado do Brasil, a gente tem as suas federações, enfim, dependendo das cidades, a gente também tem as suas organizações, então, ser regido por alguma instituição, tá? Instituição que norteie essas regras, instituição que norteie essas normas. Então, esses são os critérios A, B e C que o autor considera fundamentais para a gente considerar uma prática como esportiva, tá? Agora a gente vai discutir os critérios D e E, que são aqueles que ele vai falar que vão levar as práticas a serem esportivizadas ou não, ou seja, em processo ainda de esportivização ou não. Vamos ver o que que ele fala. Critério D. É importante, então, para ser esporte, considerar a perspectiva subjetiva dos participantes em relação a um hábito esportivo de prática, seja ele ligado à busca por melhora de desempenho, objetivando o alto rendimento, ou como diversão no lazer, ou como parte de um processo educacional ou de melhora de condições da saúde. Então, o que que ele está dizendo aqui, né? Trocando em miúdos, né? Simplificando. A ideia de que se você perguntar para uma pessoa se ela se sente praticando esporte, também é importante, ou seja, se ela se sente identificada com um hábito esportivo, né? Ou seja, se ela tem os seus modos de agir, pensar e sentir próprios do campo esportivo. Ou seja, uma ideia, turma, de que eu estou praticando esporte porque, seja o motivo que for, isso é importante para conformar a prática como esportiva ou não, tá? E por fim, a qualidade do movimento humano ser o principal critério para o resultado da disputa. Só que olha só, e é esse o ponto que eu discordo do autor, né? Se vocês um dia lerem a minha dissertação e a minha tese, vão ver lá uma crítica em relação a esse sentido. Porque o que que ele vai considerar como qualidade do movimento humano, né? Ele vai falar assim, ó. Essa qualidade do movimento humano são formas de apuração de resultados baseados em quem é mais rápido, mais forte, mais resistente, mais preciso, entre outras capacidades motoras. Então, veja, o próprio autor deixa claro que aqui ele difere capacidades motoras de outras, como capacidades intelectuais, enfim, de todas aquelas que compõem a corporeidade de um indivíduo, do indivíduo. E ele termina falando o seguinte: esta consideração se faz importante, pois neste espectro não é qualquer forma de atividade corporal que caracteriza uma prática esportiva. E aqui ele vai trazer o xadrez. Para quem leu o artigo, o que que ele vai comentar, turma? O que que ele discute do porquê o critério E no xadrez ele seria caracterizado como prática em processo de esportivização?
Acho que ele não considerou, tipo, o fator mental no movimento, né? Foi isso, não é? Ele considerou mais a movimentação do que o melhor movimento em si. Tipo, que quando a gente está jogando xadrez, às vezes a gente não importa se vai ser mais rápido. Se está num blitz ou bullet, com certeza, mas às vezes a qualidade do movimento é muito mais importante do que ser mais rápido, entre outras coisas, ser mais físico. Exatamente, né? A grande discussão que a gente tinha, as alfinetadas na época de mestrado, era que as peças não se mexem sozinhas, turma. Existe ali uma cumplicidade entre o indivíduo, né? O indumentário, que são as peças, e o tabuleiro, que a gente não pode desconsiderar. E aí, se a gente for analisar o esporte só pelas suas capacidades motoras, será que isso também não seria reducionista, tá? Então, esse é o ponto que eu queria que vocês pensassem. Vai lá, Sandro. Como a senhora falou agora, professora, é a união da ideia com o reflexo. Pelo menos no caso das partidas relâmpago, né? Onde exige maior agilidade e pensamento acelerado, né? Exatamente, Sandro. A gente não pode dividir como se fôssemos aí o dualismo platônico, né? Mente e corpo, enfim, estamos no século XXI. E essa divisão, para mim, pelo menos, não cabe, tá? Então é por essas que, para o autor, o xadrez e jogos de cartas e o pôquer e todos aqueles que a gente teve dúvidas no início da aula seriam considerados parte do campo esportivo, porém práticas em processo de esportivização e não práticas esportivas, tá? O que tem um elementozinho de distinção aí que é importante. E Só a por gente ir fim, pro boxe xadrez que tá tudo certo. boa, Laudelino, já resolve essa questão de mente e intelecto, né? Mente e corpo, né? Boa, boa, boa saída. Fazendo uma pergunta aqui sobre essa definição, né? Quer dizer, se eu vou jogar ping-pong, por exemplo, num fim de semana no hotel, com pessoas que estão lá, simplesmente, ludicamente, né? É, fica contando, eu fiz 20 pontos, não fiz. Eu jogando só para jogar, eu não poderia considerar que eu estaria praticando esporte. Mas se eu começar a contar que eu ganhei o que você perdeu, passaria a ser considerado esporte, que eu estaria fazendo uma prática de esporte. E da outra vez, por ser apenas lúdico, eu não estaria fazendo uma prática de esporte. A gente está tentando definir assim, ou está tentando definir uma coisa mais ampla do que se ping-pong seria esporte ou não seria esporte? Qual é o objetivo assim desse artigo em relação a esse aspecto que eu coloquei? Seria mais ou menos. Eu posso responder essa de acordo com o artigo. Tipo, ele até falou lá no artigo que quando você está praticando consigo mesmo ou com alguém, já é considerado esporte porque engloba isso, né? Porque você está praticando aquilo, às vezes pode ser de forma de lazer, lúdica, mas até como um treinamento para a sua saúde. E daí no quarto questão que ela falou ali, você se considera praticando esporte enquanto faz isso? Daí já vai para a parte que está mais nevoado, né? Que fala, o quarto ponto dele. Isso, então, só respondendo, André, e complementando o Laudelino, é isso mesmo, né? Você estaria praticando um esporte, porém com formas de manifestação diferentes. Então, veja, de novo, quando a gente analisa as esferas da modalidade, a esfera do ambiente e a esfera do sentido, né? Oficial ou ressignificado, a gente falaria que você, de repente, está praticando um esporte, um tênis de mesa, em um sentido ressignificado em uma manifestação de lazer, tá? Então, esse artigo é justamente para mostrar para gente que não há uma versão única de esporte, né? Que ele é plural, é heterogêneo, é polissêmico, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou anteriormente. Tem Tudo outra bem? forma de explicar isso. Se lembram gramática, que tinha aquelas coisas bem chatas que tem o substantivo. Daí tem o substantivo, o adverbial, blá blá blá. É a mesma coisa. Você tá praticando substantivo, tá, nananã. É esporte, tá no meio. É isso. Prof, Entendi. Faz sentido. Vocês entenderam o que o Laudelino falou? Faz sentido. entendi e concordo. Eu teria uma pergunta. Pois não, Alexandre.
Ali naquele, quando a gente viu ali os processos de definição de um fenômeno plural e heterogêneo, a letra B, que trata da competição, quando a gente viu, por exemplo, o Kasparov jogando contra o computador lá, poderíamos dizer que ele está competindo com ele mesmo? Não, não era contra a máquina? Como é que é isso? Onde é a competição ali? Eu acho que nessa questão é contra a máquina, né? Você está falando do desafio que ele fez com o Deep Blue, é isso? Mas aí não sei como é que fecha ali no entendimento porque ele só dá duas alternativas na letra B, não é isso? É eu contra alguém ou eu comigo mesmo. Vamos Eu vou mais ou voltar. menos também na linha também da. Eu acho que toda essa definição é muito ampla demais, né? Na verdade, o aspecto competitivo, Alexandre, ele vai falar assim, ó, o que importa para o esporte é que ele tenha competição. Aí ela pode ser contra ele mesmo, contra outros adversários, contra a natureza, contra máquinas e assim por diante, entendeu? O que ele está falando ali é que essa competição ela pode variar, ela pode ser diversa, mas o que importa é que o aspecto competitivo ele é inerente à prática esportiva. E aí, de Ali novo, por teve. isso é redundante falar de esporte competitivo. Não, Só isso, então tá quero certo. fazer uma pequena correção, pessoal. O Kasparov era o campeão. A máquina que estava desafiando ele. Tem esse detalhe. Mas aí Ok, eu Adelino. pergunto, sem querer provocar ninguém, tá? Eu pergunto o seguinte: às vezes nós temos aí alguns engenheiros, tá? Ou pelo menos nas faculdades, que constroem, fazem uma feita, né? De construir o carro, robótica, etc., entendeu? Mais perfeito. E aí coloca uma luta entre os dois. Obviamente que, mas assim, a equipe tal venceu porque o carro dele era melhor, ok? Aí não seria a prática, quer dizer, é uma competição entre carros, mas aí seria uma competição, na verdade, de fabricação do carro, né? Entendeu? Aí a gente poderia também encarar, você podia dizer, não, essa competição entre carros, entre carrinhos aqui, não seria tanto esporte, talvez, né? Como, por exemplo, Era a briga de primeira galo, regra. né? Pode ser que a gente assim, briga de galo, pode ser que seja uma competição de quem tem o melhor galo, assim como quem construiu o melhor carro. Apesar da pessoa não estar nem pilotando o carro, né? Mas aí é um torneio diferente, assim, de expertise, de projeto de carro, digamos assim, entre aspas, né? Outro de expertise de treinamento de galos. Assim, Mas sem, aí não tem a só pessoa, para né? botar um pouquinho de pimenta Mas não tem a na pessoa no caso discussão. do galo, né? No caso do carro tem a pessoa, né, que construiu o Não, tem o galo. treinador. Tem Ah, o o treinador treinador que do treinou. galo? Ué? O treinador do Galo, claro, entendeu? O cara não treinou o Galo, treinou o Galo para o cara pro ser o campeão lá, entendeu? Sei lá, entendeu? Só botando um É, eu pouquinho de acho. pimenta aqui na discussão, tá? Mas não tira as características de animal, né? André, eu acho que aí o Laudelino respondeu, né? Cai no primeiro critério ser uma prática humana, tá? Mas e aí a prática da construção de casa, você coloca um carro contra o outro, brigando lá? É uma competição, mas não Uma um esporte. competição, uma disputa, exatamente. Ah, tá. Um salto de paraquedas está competindo com quem? Está se desafiando, né? Ele está se Contra a desafiando, não está? natureza, contra o vento, lembra? A competição Se também pode ser arrebentar contra a o natureza, paraquedas. Olha aí, ó, contra a natureza, tá certo. tá Obrigado, bom? Lúcio. Imagina, turma. Mas E adoro quando vocês fazem perguntas. Continuem, tá? Mas só em desfecho, então, né? O que que ele conclui, né? Para a gente ir se aproximando aqui do término da nossa aula. Ele vai apontar que, por fim, a gente tem que considerar o esporte, de novo, como um fenômeno complexo, polissêmico, heterogêneo, e que a gente deve ter cuidado quando a gente se utiliza de reduções, de definições reducionistas e deterministas quando a gente fala de um fenômeno sociocultural, tá bom? Então, eu acho que, de novo, isso para tudo, né? Se chega alguém aqui e fala para vocês, olha. Gênero é isso, 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 isso. Opa, já tem que acender um alerta, né? Principalmente a sociologia
nos ensina isso, né? Porque quando a gente fala de um tema tão amplo, tão complexo, a gente não deve ter uma só perspectiva. Depois, pode falar, André. Eu ia justamente dizer isso, entendeu? Justamente o que a senhora falou, tá? Então, segundo Marx, ele considera que briga de galos não é esporte, e vários autores, né? E pode ser que algum grupo entenda que é porque o cara colocou um esforço enorme lá para treinar o galo, coitadinho, entendeu? Segundo Marx, segundo fulano, segundo cicrano, entendeu? Eu acho que está por aí. Ok. Desculpa atrapalhar a aula. Imagina, André. É mais ou menos isso, né? No campo acadêmico, o que a gente afirma depende de um referencial, né? Então, segundo o autor, né, se de repente o esporte foi aí objeto de estudo de Marx, e isso fizer sentido, você consegue fazer essa afirmação, né? Se não, isso não faz tanto sentido assim. Mas para a gente fechar, vamos lá. Para concluir, né? Ele vai falar assim, ó, para a gente pensar o que é ou não esporte, né? Isso é esporte, aquilo é ou não esporte. Ele propõe, ao invés de definições rígidas, critérios, né? Critérios que possam não enrijecer essas mesmas definições, mas sim indicar possibilidades de análise, indicar possibilidades aí para que a gente construa esse campo esportivo, mantendo o seu caráter heterogêneo. Então, o que que o artigo sugere, né? Por fim, né? Em síntese, né? Ele sugere que a resposta para tais perguntas é ver se há aderência dessas práticas ou não ao campo social esportivo a partir dos critérios apresentados. Então, olha só quantos subsídios vocês têm a partir da aula de hoje para fazer essa discussão com alguém. Então, quando alguém perguntar qualquer coisa, não sei, por exemplo, jazz é esporte, vocês vão responder. Olha, vamos analisar. É uma prática humana? É institucionalizada? Possui competição? Enfim, possui um hábitos próprio de um esportista? Qualidade do movimento? Ou seja, vocês têm uma série de subsídios agora para fazer essa discussão que antes talvez vocês não tivessem, que fazem de vocês pessoas hábeis a discutir esse temas com autoridades, com os seus superiores, com quem quer que seja que chegue para vocês e proponha essa discussão daqui para frente. E por fim, o artigo deixa, turma, a partir desses critérios que ele propõe, futuras conclusões e classificações, principalmente para agentes envolvidos com atividades esportivas fazerem, porque afinal, se o esporte não é um fenômeno estanque, ele está em constante movimento, cabe a nós, estudantes, cabe a nós, leitores, enfim, quem discute o artigo e quem está vivendo as manifestações mais atuais, propor novos critérios ou colocar em discussão esses que ele apresenta. Aqui eu deixo para vocês a referência utilizada, que foi justamente a do artigo, e os agradeço me colocando à disposição para quaisquer necessidades. Muito obrigada. Obrigado, professor. Eu só faria Renato, uma colocação. Em relação, por exemplo, o Laudelino ali, ó, se ele tiver oi. um aluno e ele treinar o aluno, ou se ele tiver uma equipe, treinar uma equipe para ir disputar, eu não sei se ele seria considerado o treinador aí, o Laudelino seria considerado um praticante do esporte. Eu, no entendimento do que eu vi hoje aqui, eu diria que não. É que nem o tal treinador do Galo lá, treinador de Galo, o que construiu o carro, não tem esse fator de quem está realmente lá. Por mais que o Oswaldo, por exemplo, treine um aluno e o cara venceu, eu acho que quem praticou foi o aluno. Então, ele que é o praticante do esporte aí. Não sei até que ponto o Oswaldo se considera, como treinador, sendo um esportista ou Enxadrista? não. Eu Uhum. deixo para o Aldenino e o Oswaldo, que são professores aí que eu não sou, né? De Eu xadrez, sou os claro. dois, mas eu sou mais treinador do que. Eu treino mais do que sou esportista. Eu gosto de Treinador, jogar você, online. como treinador, você se identifica como praticante de esporte? A gente acaba praticando um pouco, mas estou dizendo que eu sou os dois porque eu vou em torneio também. Eu gosto de um torneio, só tá difícil de ir agora, mas torneio é divertido, mesmo que vá só para perder e aprender. Olha, Assim, eu acho até que
quando o cara ganha, ele convida para o treinador para vir receber o prêmio junto. Eu penso acontecer, entendeu? Eu acho que é até assim, uma abertura que o próprio cara treinado dá para o cara que é o mestre dele, entendeu? E a gente André, vê se que metade do que existe uma você certa falou bugou, disputa. que não tá indo. Tá travando bastante. Não, eu digo o seguinte, que a gente vê que existe uma certa competição de treinadores também, tá? Falando de treinador, Sim. se o grande treinador, existe uma competição de treinador. Pode ser até que a gente não possa chamar isso da própria prática daquele esporte. Sim, uma prática. Existe aí uma competição por trás, entendeu? Dos setores. Pensando assim, Eu já que achei. grupo aqui. Ô, Minha aluna Pretinho, é não sei o quê, a minha aluna ganhou prêmio e tal. Entendeu? E as escolas também, elas tentam treinar bastante os seus pupilos, tá? Para fins comerciais, mas não deixa de ser uma competição também, para fins comerciais, entendeu? E aí você vê nos vestibulares, passou em primeiro, passou em segundo, passou em terceiro, mesma coisa, para fins comerciais seja, mas não deixa de ser uma disputa. Mas eu entendo, eu acho que a discussão foi ótima hoje. É bom a gente entrar com essas coisas assim, só para a gente abrir um pouco mais a discussão, entendeu? Assim, essas coisas da caixa aí. Então, É, eu acho que entendi uma parte porque bugou bastante enquanto ele falava, mas eu achei interessante porque tanto esse ponto que os dois falaram, porque tem alguns campeonatos que os treinadores também recebem prêmios, o que é bem legal. Eu já recebi medalhas por causa que os meus alunos foram bem na competição, o que eu achei bem muito legal, na verdade. Eu consegui ouvir muito pouco também do André. Sim. Mas, Alexandre, eu acho que essa é uma outra discussão interessantíssima, né? O quão a gente tem reserva de mercado suficiente para só profissionais de educação física serem aptos a ensinar xadrez, né? Então, quão uma faculdade de educação física subsidia ou não uma pessoa para ensinar a prática, né? Eu acho que esse é um outro papo que a gente pode puxar, talvez, em um outro momento. É tipo algo, acho que Isso, não foi nem assim, acho que não entrou nem no debate, né? Mas colocaram agora que foi bem interessante, né? Eu acho que vocês, não sei se foi isso que eu entendi, né? Vocês estão querendo considerar o treinador como um atleta por ele treinar. Esse é o conceito que vocês estão levantando ou eu não entendi direito? acho que foi isso que o O treinador é um Alexandre atleta por ele treinar, não por ele jogar, é isso? eu treinar coloquei o como time, acho questão, que eles estão falando. né? Eu não afirmei, porque eu não dou aula, assim. Quem dá aula é o Oswaldo e o Laudelino, que eu estou vendo na minha tela aqui, ó. Então, Eu posso dar minha opinião também? com certeza, Oswaldo, Claro, vai será muito lá. bem-vindo. Ó, eu acho que quando são duas formas distintas, eu como Uhum. jogador e eu como treinador. Porque eu como treinador, eu estou passando toda a minha experiência, a minha vivacidade do jogo em si para os atletas. Tudo aquilo que eu tenho de melhor, eu passo para eles. E como jogador, tenho que procurar a ser melhor. Eu tenho que estudar mais, para mim, né? E muitas vezes, como treinador, eu tenho que estudar além disso e coisas que eu não sei jogar, por exemplo. Eu tenho um atleta meu que gosta de jogar o sistema London, que eu acho, na minha opinião, não gosto de jogar, e eu tenho que estudar para passar isso para as minhas meninas, que elas gostam, elas se sentem à vontade em jogar. Então eu tenho que procurar as melhores partidas, as melhores análises, jogos que eu não jogaria para poder eu aprender, para eu poder passar para elas. Então é totalmente diferente você ser o professor e você ser o atleta. O atleta é mais fácil porque você só fixa em você. Você Uhum. tem as suas É outro foco. aberturas, você joga aquele joguinho tranquilo, feijão com arroz, enquanto você ser professor é diferente. É uma gama muito ampla. Eu até tinha um professor de outra cidade, que eu não vou falar o nome, mas ele falava o seguinte, que ele não competia porque ele é treinador. Se ele quisesse competir, ele teria que ficar 6 meses para se adaptar de novo e voltar ao jogo, que ele não ia conseguir. Porque é outra situação. Não é o meu caso, eu gosto de fazer os dois. Assim,
queria falar uma curiosidade bem doida, porque falaram de briga de galo. Eu tenho meu nome por causa do meu bisavô, que morreu um mês antes de nascer, era Laudelino também, Laudelino Gaspar Branco. E ele fazia briga de galo. Ele tinha galos pra... Eu achei que ia ser engraçado falar essa curiosidade. Já Boa. fugindo do assunto, desculpa. Imagina, É, turma. o meu pai falecido, eu, quando era mais novo, até os 10, 12 anos, o meu pai tinha criação de galo de briga, galo índio. Então, eu lembro até hoje que tinha um galo lá que ele falava que valia o valor de um carro, que o nome dele era Victor. Pior que Então, vale. a gente tinha 42 gaiolas, com É. 41 galos. E Nossa, Eu agora, lembro acho que que eu perguntei para o meu pai uma vez por que 42 gaiolas e 41 galos. Daí você vai descobrir. Pega lá um balde, água e sabão e criolina, e você vai descobrir. Daí eu, todo inocente, né, com 12 anos, vou lá pegar, então. Daí ele pega a mangueira lá. Você vai lavar a primeira gaiola que está limpa, está livre, pega o galo, coloca dentro e passa para a segunda. Quando chegar na última, você vai descobrir por que uma gaiola livre. me lembrou um texto, não sei se vocês conhecem, é um texto da antropologia, do Geertz, chama Briga de Galos. Ele vai descrever como ela acontece na sociedade balinesa. É incrível esse texto, ensina a fazer etnografia. Mas então é isso, turma. Vou encerrando aqui a gravação, senão o pessoal que assistir vai achar que, enfim, virou outras conversas, tá bom? Nos vemos na virou semana que tais. vem. Até mais. Até Valeu. Tchau, mais. Até, tchau. valeu. Boa noite, Pode pessoal. Boa 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 noite. 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 Boa noite. Tchau, tchau.